divertindo e o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Anos eu vivi muito mal. De novo. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Sim, até os 13 anos eu vivi muito mal. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava me levava no Morumbi para ver jogo. E ele tinha que me avisar que foi gol. E aí eu vibrava para ele não ficar chateado. E ele, dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Né? Argila, pintura, baixa, origami. Origami é o pior de todos. Uma folhinha de papel, 600 dobras na ordem certa. E aí tem um passarinho que você chucha no rabo, ele abana os dados. Se você errou uma dobra, fudeu o passarinho. E eles ainda chamam de passarinho da felicidade. A mulher chamou meu pai com uma semana e disse, olha, com seu filho aqui são 4 tipos de aluno. Super talentosos, que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas também adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas estão aí se divertindo, e o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Aos 13 anos, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula. O curso seria só de seminários, e para mim caiu o petróleo. Então, eu me preparei, e chegou o meu dia, subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo, olhei para a classe, aquilo estava coalhado de gente. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Conversar comigo era como ir ao zoológico, uma experiência diferente. Veio gente de outras classes para assistir. Aquilo, gente de pé. E pela primeira vez, ouça-me, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Pergunto, é preciso ser filósofo para entender o que os gregos chamavam de felicidade? Eu vou repetir, foi legal estar aonde eu estava. Pela primeira vez em 13 anos. Por quê? Porque até então eu sempre esperava acabar. Esperava a aula acabar, esperava o treino acabar, esperava a aula de arte acabar, esperava... Ali não, eu não queria que acabasse. E para não acabar, eu não começava. E olhava para todos. Esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor se irritou, o senhor engoliu a língua, eu tive que começar. E cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu sabia em 15 minutos. E um amigo levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele tem 50 minutos para falar, ele que fale. E a bola veio para mim. A bola do Muricy veio para mim. Quando a bola vem para você, e aí, velhinho, vai viver como? Você é livre, decide. Eu não sabia mais nada para dizer. Se eu fosse respeitar a geografia, eu tinha que dizer, eu não sei mais nada. Mas o meu corpo dizia, 13 anos de uma vida de merda, agora que tá do caralho, não sai daí. Mas eu não tenho mais nada para dizer, inventa qualquer porra, mas não sai daí. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Lembrei do meu pai. Meu pai nunca passou na porta de uma faculdade. Mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei na mais sofisticada filosofia. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que escreveu um livro dificílimo chamado Assim Falava Zaratustra. E o Zaratustra tem uma hora que ele diz mais ou menos assim. Leva o tempo que for para perceber qual é a tua praia. Leva o tempo que for para perceber qual é o teu lugar. Mas depois que você descobriu, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. Sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezaram... Os áudios. Eu vou interromper porque não é o vídeo todo. Deixa só eu ajeitar minha câmera. Quem chegou agora, seja bem-vinda. Então, eu coloquei o vídeo do professor Clóvis de Barros, um filósofo bem conhecido. Deixa eu ver se minha câmera voltou. Que é um filósofo bem conhecido. E ele traz, né, depois que você descobre qual é a sua praia, para trás nem para dar impulso, é para frente que se anda. E no campo das constelações, a gente fala muito sobre caminhar para frente, caminhar para a vida. Esse caminhar para frente, esse caminhar para a vida, quando a gente ganha toda a força da nossa ancestralidade, quando a gente ganha todo um grau de consciência, a partir daí a gente vai. Antes é esforço, é esforço, é esforço, é esforço, é esforço, e tem hora que parece que nada está dando certo, né? Mas porque são muitos emaranhados, e aí a gente vai mexendo nesses emaranhados, e também precisamos mexer nas crenças pessoais. Então hoje eu trouxe para vocês um material, eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês, e eu trouxe esse material, ele é um material
que traz um conteúdo bem holístico. Então, eu trouxe alguns elementos de Theta Healing, falando de crenças limitantes, outros elementos falando de outros conteúdos, e eu vou compartilhar com vocês agora. Se a minha câmera ficar meio assim, é porque está com um mau contato aqui que eu estou tentando resolver. Mas geralmente é mais quando eu compartilho. Quando eu não compartilho, não dá, eu já reparei isso. Me deem o feedback se estão vendo o compartilhamento. Conseguem ver? Entrou em tela cheia. Ótimo, né? Tudo certo, né? Vamos lá? Já veem e me ouvem. Então, pessoal, esse é o workshop de hoje, né? Como ser um sucesso na carreira de terapeuta, mesmo com a idade avançada, sem rede de apoio, sem dinheiro para investir. Sou a terapeuta Isabela Cortez e eu sou a fundadora do Ibrateia, Instituto Brasileiro de Terapia Holística, Educação e Arte. No final, eu vou falar do Ibrateia para vocês, tá bom? Falar um pouquinho de mim, um pouquinho do Ibrateia. Então, quando a gente fala de sucesso, na verdade, a gente fala de uma subjetividade, né? O sucesso é um conceito subjetivo. Tem um lado objetivo do conceito de sucesso e tem um lado subjetivo. Eu trouxe aqui um pouco do lado objetivo do conceito, trazendo um pouquinho da língua portuguesa, da raiz da língua portuguesa, que a gente chama de etimologia, que eu amo, porque a minha primeira formação foi em letras. Então, a palavra sucesso vem do latim successus, que é formada por sub, que significa depois ou o seguinte, e sedere, ir, mover-se, deslocar-se. Logo, significa um resultado favorável que vem depois de um movimento, de uma ação, não é? Então, depois de mover-se, de deslocar-se, você pode adquirir um resultado favorável. O que muitas vezes ocorre quando há os bloqueios emocionais? Quando há bloqueios emocionais, muitas vezes, esse mover, ele tem uma dificuldade. Vem uma procrastinação, vem um desânimo, não é assim que acontece, pessoal? Vem uma dificuldade, vem empecilhos e vem muitas vezes até uma paralisia. Então, muitas vezes eu recebo pessoas que dizem, nossa, eu me sinto paralisado na vida, paralisada na vida, como eu resolvo, como eu faço, né? E, pessoal, só confirma para mim se aparece para vocês que está gravando, porque com o modo de compartilhamento, para mim, não aparece se está gravando ou não. Vê se aparece aí para vocês, assim, no cantinho escrito gravando. É só fazer um sinal. Tem Sim, um né? Parece do lado esquerdo em cima, recorde. Ótimo, obrigada. É porque quando eu entro no compartilhamento não aparece mais. Tá ótimo, só para confirmar. Então, muitas vezes a pessoa se diz paralisada na vida, que ela quer tomar um rumo, mas ela não sabe o que quer. Muitas vezes ela não sabe o que quer, em outros momentos ela até sabe o que quer, mas ela não tem forças para caminhar, para ir em direção àquilo que ela quer. E nós vamos falar para frente um pouquinho mais sobre isso. Travou, foi só para mim? Aqui para mim travou também. Ixi, Sim, travou. ixi. Norma, seu travou também? Já deve ter caído. Vou fazer o quê? Ela volta. É. Já está aí. Vou ver, acho que fui eu que caí. Uhum. Ô, Isabel, se tiver uma pessoa que queira entrar ainda, pode entrar? Pode, é porque não está aparecendo ninguém aqui para mim, não. Não, é o que eu Mas convidei acho que uma aqui amiga. aparece como se a internet está completa. Que aparece para mim a notificação e eu incluo ela, tá bom? Tá. Tá travando, Isabela. Agora, está travando? Travou. Está Trava, travando? volta, trava, volta. É.
Então, vamos esperar um pouquinho aqui, ou então eu troco a internet. Interessante que está aparecendo como se estivesse cheio para mim. Está aparecendo cheio. Se continuar travando, vocês podem avisar que eu mudo aqui a internet. Está travando? Agora não, Parou? Parou. É porque aqui começou a chover, não sei como é que está aí na região de vocês. Aqui está chovendo. Começou agora há pouco. Não, aqui não está chovendo, aqui está tempo firme. Eu vou trocar a internet e vocês vão me dizer se vai ficar mais estável, tá? É coisa de segundos, espera aí. Pronto, troquei. Vamos ver se vai ficar mais estável. Eu vou compartilhando e vocês vão me dando feedback aí. Nós paramos aqui. Espera aí, deixa eu colocar compartilhar som, compartilhar o slide. Pronto. Todo mundo vê e ouve? Sim. Então, a gente precisa passar muitas vezes por todas essas instâncias, né? O saber, o ter, o fazer e o ser. Sendo que o ser é o mais profundo de todos os verbos, pois se refere à natureza, à essência e identidade do ser humano. Então, quando a gente entra no caminho de terapias, a gente entra num caminho de autoconhecimento, e a gente entra no caminho do ser. A gente entra num caminho de descobrir a nossa essência. A gente passa uma boa parte do tempo da vida inconsciente olhando só para fora. Quando a gente entra no caminho do ser, a gente começa a olhar para dentro, olhar para nós mesmos, querer entender, buscar as nossas origens, o nosso propósito, o que a gente gosta, não gosta, ama, detesta, por que ama ou por que detesta, e buscar, sobretudo, o propósito, que eu vou falar para frente sobre o propósito. Quem entrou, seja bem-vindo. Você já se perguntou alguma vez quem sou eu? Sabe se ver e se reconhecer? Sabe o que quer, o melhor para você? Como diz o professor Clóvis de Barros, quando você descobriu o que quer, para trás nem para dar impulso. Age em prol de ser a sua melhor versão e, como consequência, conquista e tem aquilo que deseja e precisa? O conceito de propósito. A palavra propósito vem do latim, também trago um pouquinho da etimologia para vocês, e se divide em pro, que significa à frente, e ponere, que significa colocar. Significa, portanto, colocar à frente. É aquilo que deve estar diante de nossos olhos, e como projeto de vida, uma intenção, um objetivo que, de preferência, se ligue a algo maior. A ser algo maior que está a serviço do universo, né? Até no campo das constelações, a gente fala muito que estamos a serviço, né? Sobretudo quando a gente entra para representar nas constelações. Então, quem entra para representar está a serviço, o constelador está a serviço, geralmente do sistema daquele cliente que é constelado. E quando nós temos um propósito, nós estamos a serviço também de algo maior. E estar a serviço de algo maior traz força. Traz força. Planejar alguma meta ou objetivo para si mesmo é um propósito, mas buscar que isso se conecte com um bem não apenas pessoal, mas universal, dá mais força àquilo que se almeja e busca. Somente com o reconhecimento de si mesmo e do valor da vida, preenchendo os vazios existenciais e olhando para frente, tendo essa visão de missão e essa visão de futuro, e olhando para o todo, né? Eu vou trazer para vocês a etimologia de holístico, né? Que tem essa relação com esse olhar para o todo. Olhando para o todo, né? Visão do outro, da espiritualidade e de valores, é possível ter clareza de qual é o seu propósito. Então, muitas vezes a gente ainda está no sofrimento psíquico. Quando a pessoa está no sofrimento psíquico, ela vai ter um sofrimento psíquico profundo, ela ainda vai ter dificuldade de chegar na parte do propósito, porque primeiro ela precisa desanuviar, tirar um bocado daqueles emaranhados, desse sofrimento psíquico, compreender um pouco mais o seu inconsciente. Às vezes eu falo inconsciente, pessoal, porque eu gosto de usar esse termo, porque eu também sou psicanalista. Então, tudo é olhar o inconsciente, né? Se não ficar no raso,
Se for para o profundo, é inconsciente, é sobre o inconsciente que a gente está falando. Assim como as constelações também trabalham, olham para o inconsciente num nível até muito profundo, porque vai além do nível pessoal. Olha para o inconsciente pessoal, olha para o inconsciente sistêmico, olha para o inconsciente coletivo, que pega o social. Então, a constelação, ela tem esse olhar profundo e isso ajuda muito a trazer clareza, né? Muita clareza. E clareza é vibração alta, tá? Até no vídeo do professor Clóvis de Barros, que eu coloquei aqui no início, ele falando sobre vibrar, né? Mas não no sentido quântico da palavra, mas no sentido de entusiasmo, né? Inclusive, a etimologia da palavra entusiasmo é maravilhosa, significa cheio de Deus. Então, assim, quando você está entusiasmado, né, você de fato, e desânimo é sem alma, né, porque ânimo vem de ânima, que é alma. Então, desânimo é sem alma. Então, é o contrário, né, uma coisa da outra, né? Então, imagina uma pessoa com depressão, por exemplo, né? Ela vai estar no entusiasmo, cheio de Deus, ela está no desânimo, sem alma. Ela está bem mais no desânimo. Então, quando a gente ainda está nos vazios existenciais profundos, a gente precisa se olhar. Depois a gente vai olhar para o propósito. A gente precisa se reconhecer. Depois a gente, lá na frente, vai entender, porque às vezes a pessoa fica buscando o sucesso, mas ela está num sofrimento psíquico, e aí ela pega o sucesso do outro como modelo para o próprio sucesso. E não dá certo, pessoal, isso é só um auto-engano. É um auto-engano eu querer olhar e falar assim, a vida do vizinho é maravilhosa, então eu vou copiar igual que vai ficar maravilhosa para mim. Não fica, porque cada ser humano é único, cada um tem um sentimento, cada um tem... E quando chega lá, fala, não era bem isso. Né? Então, é mais uma frustração. E, às vezes, dentro do acúmulo de frustrações, algumas pessoas até deprimem, né? Então, é muito importante você buscar o que é o sucesso para você. Você buscar qual é o seu propósito. E sem comparar com o que é o sucesso ou o propósito do outro, mas, claro, algumas pessoas vão servir como inspiração, isso é fato. Então, você vai buscar pessoas, né, ou encontrar naturalmente pessoas que te inspirem, mas a sua experiência é única, sempre será única. Então, olhe para você, busque a sua própria experiência, o seu próprio propósito, o seu próprio conceito de sucesso aplicado à sua vida. Você sabe o significado de terapeuta holístico? Então, vamos lá. A palavra terapeuta vem do grego terapeia, que significa o ato de cuidar, restabelecer. O terapeuta integrativo holístico cuida do corpo, da mente e da energia das pessoas, oferecendo às mesmas oportunidades de autoconhecimento e maior qualidade de vida. A palavra holístico também vem do grego e significa todo. E, portanto, é a visão do todo. Então, é muito bonito isso quando a gente se propõe a olhar o todo. Então, o terapeuta integrativo holístico, ele se forma em várias terapias justamente porque ele quer ter várias ferramentas para olhar aquele ser humano, para que não tenha uma visão unilateral, mas sim uma visão mais ampla do indivíduo e do seu cliente, né? O terapeuta holístico auxilia nessa integração de corpo, mente e espírito, justamente por ver o indivíduo como um ser integral. Então, o terapeuta holístico, ele faz parte, se a gente for usar o termo técnico, das terapias integrativas e complementares, que são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, e que complementam, né, ajudam a integrar, né, corpo, mente e espírito do ser humano, e complementam outros tipos de terapia, né, outros tipos de abordagens, como a psicologia é um tipo de abordagem, a psiquiatria é outro tipo, e diversos outros campos do saber. E hoje, pessoal, até no campo das constelações, elas estão crescendo tanto que a gente recebe indicação de tudo quanto é tipo de profissional. Psiquiatra, outra vez é psicólogo, outra vez é astrólogo, outra vez eu tenho uma cliente
que ela foi na nutróloga dela, né? Que ela tem compulsão alimentar, e aí a nutróloga falou assim: você não quer procurar uma terapia sistêmica? O sistêmico cresceu muito, sabe? E ele é bem visto na maior parte das vezes, tá? Por profissionais de alto nível, de todos os campos, da medicina, do direito, principalmente medicina e direito, tá? É muito comum as pessoas conhecerem. O que é ter a idade avançada? Então, agora eu vou trazer a parte da provocação que eu trouxe para vocês, né? Os possíveis empecilhos, né? O primeiro seria a idade avançada. Então, recentemente foi amplamente divulgada uma notícia que em uma faculdade particular de Bauru, São Paulo, 3 estudantes de biomedicina zombaram de uma colega de turma por possuir mais de 40 anos, dizendo: como desmatricular uma colega de sala? Mano, ela tem 40 anos já, era para estar aposentada, acha que a professora é Google. Então, elas foram complementando as falas umas das outras, eu transcrevi aqui para vocês. Quem soube dessa notícia? É agora fresquinha, pessoal, não tem nem um mês. Tem até uns recursos aqui no Zoom, tem de levantar a mãozinha. Essa notícia agora é bem recente. A Denise disse que viu, né, a notícia, e assim, né, é algo assim que nos leva a refletir, né? E se a gente for pensar fazer uma reflexão aí aplicando o sistêmico, você vê que é a questão de quem veio antes e quem veio depois. Então, quem veio depois, porque assim, nas constelações a gente fala que existe a hierarquia, né? A hierarquia de quem veio antes em relação a quem veio depois. E assim, não tem o respeito à hierarquia, né? De quem veio antes. E tem uma visão ali unilateral. E esse fato trouxe, numa perspectiva social, né, à tona o conceito de etarismo, que é o preconceito referente à idade das pessoas. O julgamento de que alguém é menos capaz de fazer algo por ter uma idade específica. Então, não é apenas quem é mais velho, isso também pode acontecer com quem é mais novo, né? De taxar como incapaz, vamos supor, um trabalho, um emprego novo, e você é o mais jovem de todos, e também pode acontecer o preconceito ao contrário. Então, eu sempre digo, gente, em matéria de preconceito não é unilateral, qualquer coisa pode ter preconceito, né? Então, a gente até fala bastante no campo das constelações sobre sobre não praticar o julgamento, né? Sobre fazer esse esforço consciente, né? Em humanizar. A constelação ela traz a humanização, uma palavra que Bert Hellinger, o fundador das constelações, traz, que é a humanização. Então, é olhar o ser humano, é respeitar o ser humano, é saber que por trás dele existe toda uma história, existe a história pessoal, existe a história sistêmica, né? Agora que eu vi que alguém aqui falou que ia ter que sair, já faz tempo, no chat. Então, a humanização é olhar para o ser humano, não colocar na frente do ser humano, né, um rótulo. É você olhar para o ser humano e respeitar, né, buscar, de fato, se colocar num lugar humilde de, como diz o filósofo, só sei que nada sei, porque, de fato, a gente não sabe sobre o outro, como muitas vezes a gente acha que sabe, né? Então, a gente tem uma tendência inconsciente também de nos arrogar o direito de achar que sabe algo sobre o outro. E, na realidade, não é bem assim. E a gente vai aprendendo, sabe? No campo das constelações, a gente vai aprendendo na prática, não é com teorização, né? Com as vivências, a gente vai aprendendo na prática a olhar o ser humano de outra forma. E a gente tem até uma ressignificação muito simples, né? Mas muito impactante quando tem conflito, por exemplo, que é o eu te vejo, quando tem exclusões, que é o eu te vejo, né? Então, existe um grande sofrimento humano em não ser visto. E aí vem as feridas da alma, como, por exemplo, a rejeição, vem tantas histórias. Mas vamos lá.
No campo da mente humana, podemos chamar isso de crença limitante e violência psicológica. E podemos chamar também até de invalidação. A gente até fala muito sobre o validar ou invalidar o outro, né? No campo das teorias, até dentro dos transtornos de personalidade, né? É muito comum quando tem situações assim de alguns tipos de transtorno, haver esse sintoma do invalidar, né, o outro. A crença limitante, então, é você acreditar que o outro é superior ou inferior devido à idade. Você se julgar superior e o outro inferior. E dentro de uma perspectiva da relação com o outro, é uma violência psicológica você se colocar dessa forma. O outro vai receber como uma violência psicológica. No campo escolar, ele vai receber como um bullying, né? E você? Quantas vezes passou por críticas ou preconceitos? Ou até mesmo se autolimitou a partir de um autojulgamento e uma crença limitante? Porque a gente usa tanto adjetivo, né, às vezes, né, em relação a si mesmo, né, ou introjeta o adjetivo que o outro colocou, ou até muitas vezes desde a infância tem muitas histórias, seja em família, seja na escola, seja com os amigos, os vizinhos, histórias em que te disseram coisas sobre você e você colocou aquilo na sua identidade. Né? Aquilo entrou, te gerou uma autoestima baixa, e isso vai criando uma série de feridas na alma e questões emocionais que depois você tem que ir limpando, até você começar a olhar a sua essência. Imagina assim, um cômodo muito sujo, né? E aí você quer olhar o que tem, mas está tão sujo que primeiro você vai limpando. Nossa, esse daqui tem esse objeto aqui tão bom, tão valioso aqui. Mas como que você ia ver que ele ainda estava tão novo e valioso com tanta poeira por cima, né? Então, da mesma forma, é a nossa alma. Às vezes está tanta poeira por cima, primeiro você tem que limpar. E como vencer obstáculos e negatividades? Primeiramente, aprenda a se blindar de sugestões negativas. Vocês sabem o que são sugestões negativas? Quem já ouviu falar? Pode levantar a mãozinha aí. Quem já ouviu falar sobre sugestões negativas? Alguém se recorda ter ouvido falar? As sugestões negativas, a gente usa muito esse termo dentro do campo da hipnose, tá? Da hipnoterapia. No campo mesmo dessa questão de programação mental, né? Então, a sugestão negativa é quando uma outra pessoa vem e sugere, por meio de palavras, algo negativo sobre você, né? E é até muito comum em outros campos também, como até dentro da medicina, às vezes acontece, que é quando o médico coloca pulga demais atrás da orelha do paciente, mesmo antes dos exames adequados. É quando existem algumas críticas sutis dentro da família, do trabalho, e a pessoa introjeta e acredita naquilo. Então, na realidade, nós precisamos nos blindar, né? Ter defesas mentais, né? Até um conceito de um estudo chamado logosofia, as defesas mentais, ter defesas mentais para você se blindar. Porque se você sabe quem você é, o outro pode dizer o que for. É claro que não estou dizendo de se colocar numa postura arrogante e nunca se questionar. Mas o que ocorre é que você precisa saber quem você é. Porque naquilo que alguém vier, de fato, trazendo para você um feedback de algo ali que você sabe que é um ponto fraco seu, você precisa lapidar e melhorar, ok. Mas e quando não é, né? Muitas vezes são projeções, às vezes o outro vem com uma projeção daquilo que é dele e ele coloca para você, né? Então, se você aceita, você toma um peso que não é seu, uma característica que não é sua. E depois fica sem autoestima, e sem autoestima você vai chegar no sucesso, no propósito quando? Então, a gente tem que ir aos poucos,
criando essas defesas mentais. Você é vítima das circunstâncias ou senhor do seu destino? Senhor, senhora do seu destino. Né? Essa foi uma das primeiras, essa foi a minha primeira aula do curso de psicanálise, a professora fez essa pergunta, eu nunca mais esqueci, né? Porque, inclusive, também depois eu me formei em floral, e existe um floral para quem se coloca, né, inconscientemente, geralmente é inconsciente, como vítima das circunstâncias. E como que existe felicidade e sucesso sendo vítima das circunstâncias? Então, de fato, muitas vezes somos sim tomados pelas circunstâncias e temos que ser criativos e fortes para criar alternativas e soluções. Mas ser vítima das circunstâncias é um sentimento, e é um sentimento negativo. Né? Nós precisamos tomar as rédeas daquilo que, de fato, nós podemos... É porque, assim, a gente muitas vezes entra no querer controlar aquilo que não podemos controlar. Muitas vezes são situações externas, questões dos outros, e não olhamos para aquilo que de fato nós podemos fazer ou controlar, que é referente a nós mesmos. Então, às vezes existe essa questão de desfocar, né? O controle excessivo não é legal, mas geralmente o controle tem uma relação com o outro. Mas você ser senhor do seu destino, isso não é controlar tudo na sua vida, mas é você tomar as rédeas daquilo que de fato você pode fazer sobre você mesmo. Então, nós vamos viver de quê? De condição ou de decisão? Eu vou estar condicionada às circunstâncias ou eu vou decidir o que eu quero para a minha vida, né? E aí existe essa frase muito comum, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Essa frase é uma adaptação. Vocês conhecem a história da Alice no País das Maravilhas? É uma adaptação de um pequeno diálogo que eu vou ler para vocês. A Alice diz assim para o gato: Gato, que caminho devo tomar para sair daqui? E o gato responde: Isso depende bastante de onde você quer chegar. E ela responde, ela diz: O lugar não importa muito, disse Alice. Então, não importa o caminho que você vai tomar, disse o gato. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você quer saber qual é o caminho, mas você não sabe o que você quer no final desse caminho, então você não sabe para onde você quer ir. Então, como que você vai descobrir o caminho se você não sabe para onde você quer ir? Porque primeiro você define a meta, depois você define o como. Primeiro você define o que você quer, depois você decide como você vai construir isso. Então, é importante também desapegar de querer... Aí, agora já indo para um outro campo. É importante desapegar de querer agradar os outros. Aí a gente já vai para um campo de que muitas vezes todo mundo tem algum grau de dependência emocional. Existe a dependência emocional patológica e existem os graus menores de dependência emocional. E isso acaba gerando uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, né? E a gente tem até os ditados populares, né? Impossível agradar gregos e troianos, se nem Jesus agradou a todos. Então, é por aí, né? Mas, na prática, muitas vezes, dependendo da personalidade também, aí existem os estudos de personalidade, dependendo da personalidade, existem pessoas que têm mais necessidade de agradar e outras menos necessidade. Depende da personalidade, depende da história de vida. Porque, às vezes, essa pessoa foi condicionada a viver agradando o outro. E aí, quando é assim, é difícil ela olhar para si mesma. Porque o foco dela está no outro. Sendo que, se ela não vencer isso, como que ela vai chegar no sucesso? Porque o padrão e a meta é o que o outro quer. O que o outro quer pode mudar, o que o outro quer... Existem inúmeros outros... Então, o que a pessoa A vai querer vai ser diferente do que a pessoa B vai querer. Na realidade, é o que eu quero, sem passar por cima de ninguém, mas é o que eu quero para mim. Separar o que é seu e o que é do outro, isso é extremamente importante, por isso que eu falei sobre essas sugestões negativas, se blindar delas, e que para isso você precisa saber quem é você. Como você vai separar o que é seu e o que é do outro se você não souber
quem é você, né? E aí, é claro que nós temos sombras também, né? Em alguns momentos a gente precisa olhar para elas, senão também a gente vai sempre negar quando vier algo que não seja tão positivo, de feedback, que às vezes até é real aquilo, né? Seja positivo e pratique o alto amor. Aí eu vou pegar um outro diálogo de Alice no País das Maravilhas, né? Aí tem, amas-me? Perguntou Alice. Essa parte é forte. Não, não te amo, respondeu o coelho. Só que o texto é maiorzinho. Eu vou trazer para vocês, olha. Amas-me? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho. Alice franziu a testa e juntou as mãos, como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te, pelo menos um pouco. Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares ao menos um pouco, se não te crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-te-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te, até aprenderes a amar-te a ti mesma. São muito profundos os diálogos dessa história, né? Parece ser uma história muito, muito simples, né? Da carochinha, mas na realidade é uma história muito profunda. E é sobre isso, né? E até tem uma parte aqui bem interessante, que é algo que eu estava trazendo já para vocês, né? Que é separar o eu e o outro, né? Quando ele diz assim, o coelho para Alice, né? Haverá dias que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim, de algum modo, sempre acabam ferindo os sentimentos, seja por descuido, incompreensão, conflitos consigo mesmos. Então, sempre é com você, por você, não é você a causa. Faria com outros porque é o sentimento da pessoa. Então, o que é meu e o que é do outro? Rede de apoio. Então, foi a segunda provocação que eu fiz para vocês, para chamar para esse workshop, né? Sem rede de apoio, porque se fala muito em rede de apoio hoje em dia, né? Eu vou ligar lá aqui um pouquinho. Fala-se muito em rede de apoio, e eu que sou uma recém-mamãe, tenho uma filha de 1 ano e meio, é muito comum falar, né? Rede de apoio, rede de apoio, rede de apoio dentro da maternidade. Mas e aí? Aí a mulher que não tem rede de apoio não vai ter filho, porque ela vai criar como uma barreira, um empecilho. Eu não tenho rede de apoio, não vou ter filho, né? Então, será que a gente tem que ser dependente dessa rede de apoio, né? Por que você vai depender dessa rede de apoio? Porque você é mãe, porque não tem dinheiro guardado, porque deseja a aprovação das pessoas, por algum outro motivo? Eu só abriria um negócio se meu pai ou minha mãe me ajudasse, ou meu marido, ou quem fosse, me ajudasse financeiramente. Mas como ninguém vai me ajudar, então não tem como abrir um negócio. Isso são umas mentirinhas que a gente vai contando para a gente, sabe? Porque, na realidade, tudo começa na decisão. Primeiro você decide, é claro, você tem que ter um pouco de pé no chão, obviamente, senão, né, você pode ter uma queda grande. Mas coloca ali as metas, faz o plano de ação, você vê o que de fato faz o teu coração pulsar, e você vai numa linha reta e faz um plano, e o apoio vai chegar. Não é uma questão de querer ser uma pessoa autossuficiente, porque é até o que eu coloquei abaixo, né? O ser humano,
é um ser dependente em parte, né? Não é uma questão de ser totalmente autossuficiente. Pois, como mamíferos, o nosso alimento está no outro. Então, a gente já nasce dependendo, no mínimo, da mãe, senão a gente não sobrevive. Né? E aí, eu vou trazer mais para frente até sobre a mãe, né, nas constelações, bem rapidamente, porque a gente já nasce em algum grau de dependência. Então, nós somos dependentes em parte, só que depois que a gente vai criando essa independência psíquica e física, a gente não pode viver como se ainda fôssemos bebês. E a gente tem, às vezes, inconscientemente, uma infantilização emocional. Então, a gente precisa adultecer, a gente usa muito esse termo no campo terapêutico e no campo das constelações. Então, a gente tem ali a dependência do peito materno, do cuidado. Nos primeiros anos de vida, dependemos de que cuidem de nós. E aí vem um conceito chamado função mãe. E aí, você, tá, mas pode ser avô, mas pode ser irmão, pode ser o pai. Sim, mas é a função, essa função do cuidado. Podendo fazer o pai, os avós. No entanto, precisamos aprender a andar com nossas próprias pernas, literalmente, né? Com um aninho ali, a criança já começa a fazer esse caminho de andar com as próprias pernas. E por que às vezes a gente chega nos 20, nos 30, nos 40, nos 50 e não está andando com as próprias pernas? No sentido figurado de andar com as próprias pernas. Entendem? Porque nós estamos o quê? Com alguma bengala, né? Com alguma dependência exacerbada. E a gente precisa olhar para isso. No entanto, precisamos aprender a andar com nossas próprias pernas, a comer sozinhos, ainda falando ali do bebezinho, a fazer amizades, a ir ao banheiro sozinhos, parece fácil, né? Pergunta para o bebê, né? Tem ali um caminho, um aprendizado, uma dor, né? De você estar ali ligado, né? Até ter aquele aprendizado, né? Ter o controle dos esfíncteres, como se fala, né? Que é para não fazer o xixi, o cocô na calça e tal. E aí você vai... Nós somos seres de evolução, aí vai evoluindo. Então, a gente não pode viver com 20, 30, 40 anos com algumas dependências como se fôssemos ainda bebês. Pensar e agir de forma independente e autêntica. E em constelação familiar, chamamos isso de ir para a vida, ir para o mundo. E esse movimento está ligado à função pai. Então, se a mãe é aquela que vai cuidar, proteger, vai trazer a preservação da vida, o pai é aquele que vai, ou a função pai, né? Pode ser outro, pode ser um padrasto, tá? É só a função. A função paterna é aquela que vai impulsionar. E aí existe uma metáfora que se usa bastante, do parquinho. Então, lá no parquinho, a mãe está preocupada se a criança vai cair do balanço, se vai cair do escorregador, e fica ali prestando atenção para não se ralar, a criança não se machucar, porque ela está prestando atenção na preservação da vida. Já o pai, ele já vai empurrar a criança para a criança descer no escorrega, vai balançar forte. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre a autoproteção e o ir para a vida, ou seja, entre o pai e a mãe. Opa, Maria da Conceição chegando. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio entre esse pai e essa mãe, né? Entre aventurar-se e proteger-se. Ali tem o equilíbrio perfeito disso. Quantos de nós temos emaranhados com nossos pais? O quanto esses emaranhados nos influenciam a depender, procrastinar ou paralisar? Né? Então, vem aí a depressão, vem aí uma dependência emocional, vem aí uma procrastinação, vem aí
falências, vem aí questões profissionais também, que partem muitas vezes de uma realidade que iniciou com os pais, ou que se mantém, né? Porque às vezes a pessoa ainda mora na casa dos pais, ou tem uma relação, né, bem próximo, ou até de cuidar, ou de depender financeiramente dos pais, ou o contrário, de sustentar os pais. Então, existem muitas questões. E dinheiro para investir, né? E aí agora foi a terceira provocação, né? Como ser um sucesso na carreira de terapeuta, mesmo com a idade avançada, sem rede de apoio, e agora sem dinheiro para investir, né? Então, vamos refletir sobre o dinheiro, né? O dinheiro é uma energia, né? A falta de dinheiro te faz se sentir impotente, né? Freud coloca o dinheiro como falo, né? Ele coloca que tem... seja bem-vinda, Conceição. Freud coloca o dinheiro como esse símbolo de poder social, né? Ele tem até a obra O Mal-Estar da Sociedade, e ele fala desse poder social que muitas vezes o dinheiro traz e que dentro do inconsciente humano essa questão, né, que ele coloca como sendo falo, né? Você condiciona suas ações a quanto possui na conta bancária, né? Então, eu vou fazer isso ou vou deixar de fazer isso ou aquilo porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, até que ponto isso é uma realidade, até que ponto isso não é uma autolimitação? Porque existem situações que a gente pode agir primeiro e o dinheiro vem depois, e aí a gente vai conseguir aquilo. Então, cada caso é um caso, mas tudo precisa ser avaliado, que a partir do meu pensamento e da minha ação, tudo pode mudar. Mas se eu já penso negativo e eu deixo de agir, eu já paraliso antes, como que alguma coisa vai acontecer ou alguma coisa vai mudar? Muito se fala sobre ser escravo do dinheiro, só que as pessoas falam muito isso quando se tem muito dinheiro, né? Quando você está falando sobre uma pessoa rica, né? Tem até um livro muito, muito importante para quem quer assim, estudar essa questão das crenças sobre dinheiro e prosperidade, que é Os Segredos da Mente Milionária. Então, assim, fala-se muito que o rico é escravo do dinheiro e tal, mas vamos refletir, né? Mas pouco se fala sobre o fato de que se preocupar 24 horas com o dinheiro e deixar de agir por não tê-lo é um outro tipo de escravidão a ele. Então, não é só o rico que é escravo do dinheiro, né? Às vezes, o rico pode não ser escravo do dinheiro. Depende. Isso é de cunho pessoal, né? Mas o dinheiro ele é neutro e se coloca o dinheiro como algo negativo, e não é. Isso é uma crença limitante. O dinheiro é neutro. Quem vai negativar ou positivar o dinheiro é você, porque você que é o ser humano que vai fazer alguma ação com esse dinheiro. Se você vai humilhar alguém, aí é contigo. Se você vai ajudar uma ONG, é contigo. Se você vai praticar o autocuidado com seu dinheiro, é contigo, né? Se você vai usar para contratar alguém para matar um outro, é contigo, né? Se você vai comprar uma boa casa, dar conforto para sua família, é contigo. Então, quem vai colocar a energia no dinheiro é o ser humano, não é o dinheiro. O dinheiro é neutro, ok? Pensando ao contrário, dinheiro pode trazer liberdade e libertação. Por quê? Porque você fica prisioneiro de não fazer isso ou aquilo, porque você não tem o dinheiro. Então, você quer fazer uma viagem, você quer comprar, pagar uma escola, uma educação melhor para um filho, para um neto, você quer ter um plano de saúde melhor, aí não tem, aquilo te limita. Então, pensando ao contrário, ele pode te trazer liberdade e libertação. Claro, tudo vai ser como você vai direcionar.
né? Mas aí não independe de ter muito ou de ter pouco dinheiro. É como você vai direcionar, porque a pessoa pode ser escrava tendo pouco também. E pode ser livre tendo muito, ou até o contrário também. Muitas ações podem ser feitas sem dinheiro e, a partir delas, o dinheiro surgir. Muitas crenças limitantes precisam ser quebradas. São inúmeras, gente. Dinheiro não traz felicidade, papapá, papapá. Tem um monte. Lá nesse livro, Segredos da Mente Milionária, vocês leem lá que ele vai falar melhor do que eu sobre isso. Precisam ser quebrados. Agora eu vou falar da constelação, né? Quando eu coloco equilíbrio de troca. O dinheiro é uma energia e está a favor do equilíbrio de troca. Nas constelações, a gente fala de 3 leis sistêmicas ou ordens do amor principais, que é a hierarquia, que eu já até falei um pouquinho já hoje, que é quem vem antes, tem hierarquia precedência sobre quem veio depois, tem o pertencimento, que ninguém quer ser excluído, todo mundo quer pertencer, quer ser incluído, ser visto, e o equilíbrio entre o dar e o receber, ou o equilíbrio de troca. Então, se você tem ali se você tem ali o dinheiro, você pode presentear alguém, né? E aí você tem como trocar com ela essa energia, né? Ter o prazer de dar um presente, de dizer, né? Muito obrigado por algo que já fez antes. E se você não tem, às vezes você vai usar esse instrumento, você vai ter que usar um outro. Então, o dinheiro, ele está a favor do equilíbrio de troca se ele for bem utilizado. Ele está a favor do dar e do receber se ele for bem utilizado. O que ocorre é que houve muita escassez, desde o útero materno, para quem é da vibe das outras vidas, para quem vai olhar para a ancestralidade, na ancestralidade, porque às vezes é um avô, uma avó, passaram fome, necessidade, um mendigo. Você sabe se você teve um ancestral mendigo? Às vezes você teve um ancestral mendigo. E aí, essas memórias são um DNA sistêmico. E existe um DNA sistêmico, isso é fato. Né? Essas memórias ficam aí, vocês estão conseguindo ouvir que aqui deu uma oscilação na internet, voltou, né? Voltou. Então, essas memórias... falou de uma pessoa, como é que tu falou? Um ancestral o quê? Mendigo. Mendigo. Eu não ouvi direito. Uhum. Porque oscilou a internet. Um ancestral mendigo. Então, fica ali no inconsciente sistêmico. Né? Às vezes é umas 3 gerações atrás, mas está lá. Né? Foi excluído. Então, até para incluir inconscientemente esse ancestral, que não foi visto porque ele entrou na mendicância, ele se tornou mendigo, então ele foi excluído, as pessoas não queriam falar mais nele na família, inconscientemente você pode querer incluir esse ancestral sendo pobre. São coisas que só quem é da vibe da constelação e entrando nas constelações entende, né? Entrando assim de cabeça. Então, acreditar e vibrar na escassez é uma consequência do sentimento de falta que o ser humano carrega inconscientemente. Agora, o sentimento de falta, ele é algo muito profundo também, a gente trabalha, fala-se muito dentro da psicanálise, né? Até porque tem a neurose e o neurótico sempre tem falta, né, de algo. Não adianta, preenche falta, e a gente tenta preencher, né, os buracos, uns com comida, outros com vícios, outros com, né, relacionamento a 2, e na realidade não preenche, e às vezes ainda cria mais buraco, não é assim que funciona. Então, é porque a gente precisa olhar para esse sentimento de falta, que geralmente atinge a todos nós em algum nível. Existem níveis que vão virar vazio existencial, né? E quando chega nesse nível, você sabe, né, que entra muitas vezes até no suicídio, porque o vazio existencial, né, é a causa do suicídio. É quando a pessoa já não está vendo sentido na vida, né? Quando você perde o sentido de viver. E
Aí tem outros olhares também, tem o olhar da constelação, tem relação à vida, sempre vai ter relação pai e mãe, não tem como, porque sem eles não estaríamos aqui. Mas aí é um papo mais profundo que a gente deixa para outro dia. E a gente trabalha esse sentimento de falta, né, nas pessoas como terapeutas, sem querer salvar ninguém e sem querer perfeição, né, perfeccionismo. Eu sou a pessoa mais preenchida do mundo. É até bom você ter um pouquinho de falta, porque nessa falta ali que vai o seu espírito de busca vai na frente, aí você vai ter o propósito, né? Aquela falta positiva em que você vai buscar, você vai ter uma insatisfação positiva em que você vai buscar algo mais, sempre, né? Você vai estudar um pouco mais, você vai, não porque você se acha insuficiente, porque você quer provar 1000 coisas para 1000 pessoas, mas porque você tem um espírito de busca, porque você tem um propósito. Quem se abre a receber, se abre ao amor, à prosperidade e à saúde. Então, eu vou trazer, para finalizar entre aspas, o sucesso na visão sistêmica, que depois disso eu ainda vou fazer um pequeno exercício sistêmico com vocês e depois eu vou passar um outro slide rapidamente para vocês. Então, para finalizar essa parte aqui dos slides, o sucesso na visão sistêmica. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, da forma como ela se apresentou ao mundo, traz para nós a importância da nossa reconexão com a nossa ancestralidade, pois eles vieram antes e nos deram o principal, que é a vida. Eles possuem hierarquia sobre nós e honrá-los e agradecer a vida recebida é extremamente próspero. Mas, pessoal, isso não é no campo moral, entende? Isso vai muito além do campo moral, porque e também a gente precisa respeitar os limites. Quando a constelação traz isso, isso não é para você invalidar a dor, de repente, de um filho que foi abusado, uma pessoa que passou por situações extremas também, com ancestrais ou com pai e mãe, que está ali na dor, está ali na ferida, e às vezes precisa, né, ir devagar, né, para chegar nesse ponto de pensar, né, em agradecer a vida recebida por esses pais e esses ancestrais. Quando a ferida é muito grande, a história é muito traumática, também tem que ter esse meio termo. Mas, no profundo da questão, nunca nada é por acaso. A gente nasceu com o pai certo e a mãe certa para nós. Porque eu não podia ter nascido a partir do pai da Denise. Porque se fosse para eu nascer a partir do pai da Denise, eu teria nascido a partir do pai da Denise. Eu nasci com meu pai porque era para ser meu pai. Não podia nascer com a mãe da Maria da Conceição. Se eu nasci com a minha mãe, eu quero para ser aquela era a mãe certa para mim. E eu fui uma das filhas certas para ela. Então, existe ali um propósito também. As famílias, elas têm um propósito, né? Então, não é por acaso. Só que isso precisa ser olhado no nível profundo. Isso é uma construção. Estou vendo sua mensagem agora, Conceição. Sem problema, que entrou depois. Gratidão por estar aqui. Isso é uma construção. Isso também não é uma martelada. Tu vai martelar isso na cabeça da pessoa, entende? O constelador ele também não pode ser... Mas agora vamos martelar a consciência no outro, isso não existe, tá, pessoal? É uma construção. E isso traz prosperidade, certo? Isso é certo. Bert diz também que o sucesso é a cara da mãe. Isso porque a resolução dos emaranhados sistêmicos e sentimentos mal resolvidos que envolvem a mãe costumam trazer grande prosperidade a nós, enquanto filhos e a nossa descendência. Inclusive, sentir-se nutrido e é o contrário. Tá. O acento está pequenininho. Inclusive, sentir-se nutrido é o contrário de sentir-se escasso. Sentir-se nutrido é o contrário de sentir-se escasso. Então, a nossa primeira nutrição vem da mãe. E aí, às vezes, tem alguns traumas nesse assunto, dependendo da história de cada um, tem. Mas reconhecendo que eu precisei desse útero, que eu vim desse útero, que
precisei desse cordão umbilical e que depois eu precisei desse seio, ou mesmo que tenha sido uma madeira, desses braços, e é reconhecendo que, independente de todos os traumas, eu sobrevivi. E hoje eu tenho a vida para cuidar dela, e aí eu posso fazer do meu jeito, né? E não se apegar somente ao que não foi feito, o que não foi dado. Isso é escassez, tá? Você olhar para a mãe, olhar para o pai, e olhar só para o que não foi feito, olhar só para o que não foi dado. É você olhar para a falta, você olhar para o problema. Não é você olhar para o que você recebeu. Percebe que é você olhar para o negativo e não para o positivo? Porque tudo tem dois lados. Não é que você não vai olhar e vai se iludir como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tem dois lados. Então, se tem o lado do que faltou, também tem o lado do que aconteceu para eu estar aqui vivo agora, contando alguma história para alguém, tendo algum tipo de profissão, formando minha própria família. Então, tudo tem dois lados e a gente precisa treinar o olhar pelo lado mais positivo possível. Claro, sem ilusões, né? Sem criar assim, um véu de algo assim também muito inocente, mas, ao mesmo tempo, você ter o olhar mais positivo possível sobre a realidade. Já o pai é aquele que leva ao mundo. Enquanto na função mãe há proteção, preservação, na função pai há ousadia. Eu já até trouxe isso um pouquinho antes. Ousadia, liberdade. Então, precisamos trabalhar nossos emaranhados com o paterno para nos sentirmos seguros para ousar no mundo. O assunto não é sobre sucesso? A gente não precisa ter ousadia, muitas vezes, para ter sucesso? Seja buscando um novo emprego, ou abrindo uma nova empresa, ou fazendo transição de carreira. E assim, e aí a gente entra numa dor profunda muitas vezes, né? Porque muita gente tem a dor da falta do pai, né? Outros têm a dor de uma mãe um pouco perversa. Então, a gente entra de fato em algo muito profundo, mas a gente também entra na origem da nossa vida. Então, se é profundo na dor, é profundo também na superação. Porque se está aqui para contar a história, se superou. Se superou, então a dor também ajudou para se superar. Então, a gente traz a dor como uma fortaleza e um aprendizado, ok? Dor todo mundo tem, sofrimento é opcional, tá? Opcional assim, é inconsciente até um certo ponto. Chega um ponto que a pessoa leva aquilo para a consciência e aí ali ela já decide se ela vai continuar ou não. Aí entra no vitimismo. Você já tem consciência da dor. Você tem consciência que virou sofrimento e você decide manter, já virou vitimismo. Mas é livre-arbítrio. A gente não mexe no livre-arbítrio do outro. Mas, se eu quero trabalhar em mim, então eu preciso decidir não ficar na vítima. Nem do pai, nem da mãe, nem do marido, nem do relacionamento abusivo, nem do chefe, nem de ninguém. Sucesso e vitimismo não combinam. São água e óleo, ok? Em pai e mãe, portanto, inicia-se a fórmula do sucesso e da prosperidade. Isso é certo, gravem isso. Em pai e mãe, deu o chabu que deu, mas lá iniciou a fórmula, inicia e termina a fórmula do sucesso e da prosperidade. Se sobrevivi, se superei, se tenho uma história para contar, é graças a eles também, né? Digamos que a história tenha sido traumática, né? Então, é graças a eles, porque você só cria resistência se houver um obstáculo. A mesma coisa você ir para uma academia, se você não levantar o peso, como você vai criar o músculo? Certo, pessoal? Podemos fazer um exercício sistêmico breve. Vamos lá? E depois não vão embora para eu finalizar após o exercício. Então, fiquem o mais confortavelmente possível. Fechem os olhos, se for possível. Sentem, deitem.
Começa a se conectar com o seu corpo, a respirar, a tomar consciência da sua respiração, tomar consciência do oxigênio que entra, do gás carbônico que sai. Esse é o movimento da vida, o movimento da morte. Oxigênio trazendo a vida, gás carbônico, joga para fora, limpa. Vai respirando, tomando consciência do corpo e desse fluxo de entrada e saída, vida e morte. E comece a perguntar para você mesmo: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? E ao se ouvir perguntando e buscando quem você é, você se dá conta de que você tem uma história e uma origem. Você se dá conta de que precisa ir nas raízes dessa história e dessa origem para buscar as pistas de quem você é. Sempre respirando para sentir esse fluxo da vida. E você sente nos seus ombros duas mãos, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, nas suas costas. Você olha levemente para trás e vê que do seu lado esquerdo está a sua mãe, colocando a mão no seu ombro, te amparando e te dizendo: eu estou aqui. E do seu lado direito está o seu pai. Ele olha para você, você olha para ele. Você vive a dor e o amor desse movimento. E você ouve e sente que ele está ali. E você olha para frente, não olha para trás, mas você coloca as suas mãos por cima das mãos deles nos seus ombros. E sente essa força que chega. Essa força de amparo, de segurança. Você sente que tem raízes, que você não veio do nada. Chora se precisar chorar, sorri se sentir esse afeto, essa conexão. E sente que eles estão te dando essa bênção, essa força e essa permissão para você seguir o seu próprio caminho. Independente se o seu pai foi ausente, ou sua mãe foi controladora, ou o contrário, ou qualquer outra história, você sente que agora eles te dão essa permissão e essa bênção para você seguir adiante o seu próprio caminho. E que saber quem é você implica em olhar para eles e aceitar a sua origem. Aceitar que você recebeu um pouquinho de herança dele, um pouquinho de herança dela. E que você é essa mistura amorosa do seu pai e da sua mãe. Sinta que há uma essência de amor, independente da história.
Porque o que traz a vida ao mundo é o amor. Sinta que você é uma partícula desse amor. Perceba também que atrás deles há muitos outros. Seus avós, seus bisavós. E existe uma grande fila, uns colocando as mãos por cima dos ombros dos outros. Uma grande fila ancestral. E agora a força aumenta, porque os seus pais recebem a força dos seus avós, os seus avós recebem a força dos seus bisavós, e os seus bisavós recebem a força dos seus tataravós. E lá na frente da fila você sente toda essa força. Essa energia que vai passando de ombro a ombro até chegar a você. E você respira profundamente. E você sente que lentamente o seu pai e a sua mãe vão soltando os seus ombros. E você olha para você mesmo e percebe que você é um adulto. E que agora você precisa caminhar para frente, sem olhar para trás. Se for para olhar para trás, apenas reverencie. Abaixe a cabeça, reverencie e agradeça. E logo após, volte a olhar para frente. E você sente que precisa caminhar rumo ao seu próprio destino. E você busca o seu próprio destino. Se é uma estrada de chão, se é à beira da praia, se você vê o sol, se você vê um lugar de floresta, ou um lugar frio. E comece agora a perceber o que há lá no final deste caminho. O que haverá no final desse caminho? Qual é o seu propósito? Pergunte ao universo. Universo, agora somos eu e você. Qual é o meu propósito? E sinta-se caminhando em movimento em direção a esse propósito. Sinta a beleza e a gratidão dessa caminhada. Respeite-se no processo, perceba que não precisa correr, que você precisa sentir esse caminho, esse processo e essa caminhada, mas que você já tem a certeza do fim da estrada, de que um dia você vai chegar lá. E nesse dia você vai experimentar um pouco mais do que é a felicidade. Respire profundamente. Vai voltando, se conectando com o seu corpo. E no seu tempo você vai voltando dessa estrada, se conectando com o seu corpo, a sua respiração e abrindo os olhos. Alguém quer compartilhar a experiência? Esqueci de trazer minha água, agora que estou vendo aqui.
Vão voltando, percebendo a experiência. Se alguém quiser compartilhar, é só levantar a mãozinha, abrir o microfone. Ninguém, pessoal, vocês estão tímidos. Vocês estão tímidos assim, é? Deixa eu colocar o último arquivo aqui, então, mas enquanto eu vou colocando, ainda dá tempo, hein? De alguém que esteja tímido aí, mas que sentiu algo diferente, que tem algo para compartilhar com os colegas, para falar. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nós estamos aqui com um número bem próspero. Nada é por acaso, né? Vocês sabiam que o 8 é um número bem próspero? Para quem é holístico, né? Tudo é sinal. Então, posso passar o próximo slide para depois a gente finalizar, pessoal? Então, vamos lá. Agora, fala do 8. Olha, eu não sou especialista em numerologia, mas o 8 significa o infinito, né? O 8 deitado, né? Uhum. E o 8 é prosperidade. Quem falou? Quem perguntou? Eu? Ah, Denise. É, o 8 é bem próspero. Então, vamos lá. Tá dando para ver? Eu vou colocar lá no grupo para vocês essa página. Essa é a minha página referente à formação de constelação familiar que vai iniciar dia 10 de abril. Tá ok, pessoal? Então, eu trago para vocês essa novidade, que é o curso de constelação familiar e sistêmica do método Ibrateia, né? E depois vocês veem o vídeo, eu vou descer. Para quem é esse curso? Para quem não é terapeuta, para quem mas quer se tornar terapeuta. Para quem é terapeuta e quer ingressar na abordagem das constelações. Às vezes a pessoa é terapeuta em outra abordagem, né? Para quem já fez um cursinho de constelação, mas quer um curso mais profundo, quer exercer as constelações. Para quem já se formou em constelação, mas não exerceu. Para quem quer estudar para autoconhecimento, melhorar as relações ou agregar valor à sua carreira. Sabia que tem muita gente que faz, mas não é com o propósito de ser terapeuta? E é muito válido, né? Porque a pessoa agrega valor a qualquer coisa que ela faça, tá? Ela agrega valor à sua vida pessoal, a gente constela dentro do grupo, tá? Vou trazer para vocês sobre o Ibrateia. Instituto Brasileiro de Terapia Holística, Educação e Arte, ele é um bebezinho. Nasceu agora em 2023, no Dia da Mulher, por força do destino. Não fui eu que fiz isso. Foi o destino e a espiritualidade, eu achei maravilhoso. E nosso instituto foi fundado e regulamentado, né, dia 8, mais especificamente de março de 2023. E a missão é ajudar pessoas e famílias a obter o equilíbrio integral, físico, mental, emocional, espiritual e sistêmico, e a conquistar seus objetivos pessoais e profissionais. A visão é ser referência global em terapias e conhecimentos que agregam valor, soluções e felicidade à vida das pessoas. Ser referência global em formação em constelação familiar e sistêmica online. E os valores são o amor, o afeto, a compaixão, o cuidado, o altruísmo, a espiritualidade, a clareza na comunicação, a saúde integral e o equilíbrio. Até o símbolo, olhem lá, vocês conhecem? O símbolo de trás ou do meio, a logo? Essa logo foi pensada assim, até ela nascer, né? Também foi um projeto e nasceu. Então, nós temos aí no meio, né, o Yin e Yang, né, que é até
o símbolo do equilíbrio e do feminino e do masculino, porque o equilíbrio começa no pai e na mãe, no feminino e no masculino, e no feminino e no masculino que existe dentro de nós, porque nós somos yin e yang. Para quem conhece a medicina oriental e tal, sabe que tudo, né, quando vai fazer a auriculoterapia, a acupuntura, tem ali o conhecimento de yin e yang. Então, nós temos o masculino e o feminino em nós. Então, é o nosso próprio equilíbrio, é o nosso equilíbrio em relação ao nosso pai, à nossa mãe, em relação ao marido ou à esposa, em relação ao mundo, tá? E a Lótus, né, pessoal? Lótus é renascimento, é nascer aí na lama, né? É você brilhar e trazer beleza na lama, né? Então, e as cores que, né? O chakra cardíaco é o verde, o chakra coronário, tudo foi pensado, tá, pessoal? Por isso que eu estou trazendo para vocês. O chakra coronário, o violeta, né? A cor violeta. Não sei se está aparecendo violeta para vocês ou está um pouco roxo, mas a ideia é violeta. Ainda pega um pouco de rosa, né? Que é o amor incondicional. Então, aí traz um pouquinho da minha história. Eu tenho muita história, pessoal. Isso aqui é só um pequeno resumo. Não vou tomar demais o tempo de vocês. Vou compartilhar lá. Depois leiam com carinho, tá? Mas eu tenho muita história de vencer doença psicossomática, que foi o começo, quando eu fui para o yoga, que eu venci uma gastrite psicossomática. Né? Aqui foi quando eu pedi, esse pedacinho que eu trouxe na minha história, foi quando eu pedi exoneração, né? Tive burnout, depois é que eu entendi que eu tive burnout, eu pedi exoneração, mas de qualquer forma já estava ali, já tinha descoberto no meio de um mapa astral o meu propósito, né, de ser terapeuta. Trabalhar com algo que equilibrasse corpo, mente e espírito, aquilo ali já estava escrito. Depois ainda fiz um outro mapa astral kármico, ainda descobri que as constelações também estavam ali, né, que eu tenho que trabalhar com... Eu não sou especialista, só sei que tinha uma coisa lá em câncer, e câncer é família. Tem cauda de dragão, tem, para quem gosta de astrologia, né? Tem a cauda e tem a cabeça do dragão. E um desses aí meu é em câncer e tá na minha alma aí trabalhar com as famílias. O que esse curso irá te oferecer em 8 módulos? Peraí, tem uma parte aqui que eu pulei, essa parte é legal, tá? Mas é só para inspirar vocês, por isso que é legal. Porque eu coloquei aqui, né? Que fui orientada por um coach e fazendo o meu quadro dos sonhos, né, me veio a constelação muito forte. Eu precisava me formar em constelação. Eu já estava formada em hipnoterapia e psicanálise. Não, estava cursando psicanálise, estava formada em hipnoterapia. Me veio muito forte que eu precisava me formar em constelação e foi um divisor de águas na minha vida. Foram muitos eventos holísticos que trabalhei, e aí eu fui galgando, depois coordenei turma de constelação em parceria com outro instituto. Esse curso irá te oferecer, pessoal, em 8 módulos, né? As aulas ao vivo, que começam dia 10 de abril, que vão de abril a novembro, final de novembro. 8 meses, portanto, né, aulas gravadas, então a gente vai passar por e-mail, pela plataforma Eduz, grupo de WhatsApp exclusivo da turma, conteúdo do básico ao avançado, constelação aplicada à saúde, ao trabalho, ao direito e à pedagogia, as vivências sistêmicas, as aulas práticas, orientação e supervisão e a certificação de 120 horas. Então, cada módulo aqui eu já tenho um resuminho, né, do conteúdo programático, né, trazendo ali o conteúdo da biografia de Bert Hellinger, a autobiografia dele, né, que foi o último livro que ele escreveu antes de falecer. Ele escreveu, faleceu logo depois, né, nada por acaso. Trazer sobre genética, epigenética, campo morfogenético, os pais, ancestralidade, aí as ordens do amor a gente já sabe, aí vem aí os conceitos de constelação, depois no módulo 3, os 3 níveis de consciência, tem muita coisa para aprender sobre irmãos também. Eu vou trazer nesse curso uma coisa que no outro eu não trouxe, que são os gêmeos evanescentes. No outro que eu facilitei, isso é novo. Eu vou falar sobre gêmeos evanescentes, no outro não tinha. Triângulo dramático de Karpman, sobre relacionamento de casal, sobre saúde do... Aí, o módulo 4 é relacionamento de casal, que aí tem um bando de coisas, já resumi assim, porque é coisa para chuchu. Módulo 5, saúde, doença, vida e morte na visão sistêmica, aí vai para a saúde. O 6 vai para trabalho,
né, em constelações empresariais, trabalho, carreira e constelações. O 7 vai para o direito sistêmico, está bombando, está crescendo, né, pessoal? E para a pedagogia sistêmica que está aí engatinhando, mas também está crescendo aí no Brasil. Bônus especialmente para você, você vai ter direito a constelar sem custo adicional dentro do curso, até 2 vezes, uma vez é obrigatório constelar uma vez comigo para completar o curso, e a outra é opcional, mas você tem direito às 2 gratuitas. Conteúdo de hipnose sistêmica, espiritualidade, consciente, inconsciente, pessoal coletivo, aprofundamento sobre tipos de sentimento, à luz de Bert Hellinger, mas talvez eu ainda traga ali uma pincelada também do Theta Healing, estudos de caso, né? Dicas para marketing de terapeuta, porque você quer sair daqui e você quer ter sucesso naquilo que você está investindo para fazer, tá? O curso tem 8 módulos, o 9 e o 10 são bônus, aí vão ser gravados, né? Um aprofundamento, gravado e escrito, sobre constelação com bonecos, mas lá dentro dos 8 módulos é em grupo e com bonecos. Você sai habilitado nos 2 tipos de constelação, tá? Melhor dizendo, 3, tá? Porque eu ainda vou inserir a constelação coletiva. E o módulo 10, aprofundamento gravado e escrito, é em constelação coletiva. Tem aí os feedbacks do pessoal, é até meu Google aqui, pessoal, o Google da sala que eu atendo, porque eu também atendo no presencial. Tem várias perguntas aqui, se a pessoa tiver dúvida, né, a duração do curso, 8 meses, como eu falei, nananã, né? E aí você vai ver aí se você tem alguma dúvida, olha as dúvidas frequentes, o que restar de dúvida, só falar diretamente comigo, tá bom? E será que eu vou conseguir exercer a profissão? Deixa eu pegar só essa última dúvida aqui. Sim, caso seja esse o seu desejo, como eu disse, existem pessoas que fazem para autoconhecimento. E ao perceber bloqueios emocionais para exercer a profissão, é tão simples, é só constelar. Gente, eu tenho um cliente dentista que se tornou perita judicial, agora está fazendo direito. Estava na vida dela, no propósito dela, ela está vivendo lá 2 profissões e é só constelar. E ela não é do mundo das constelações, não. Ela fez uma constelação. Não foi nem em grupo, foi com bonecos e cartas sistêmicas. Ela fez 2, mas com esse tema ela fez uma. Beleza? E aí, pessoal, um curso de constelação podem pesquisar aí no mercado, que é uma média de 3 mil a 10 mil reais para mais, tem outros que são mais, tá? E que a gente está trazendo a promoção aí de inauguração da constelação dentro do Ibrateia, a próxima turma não vai ser esse valor, de 12 parcelas de R$ 179. E o link vai entrar lá para vocês no grupo. E eu vou abrir a fala para vocês. Deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento. Quero agradecer imensamente já e quero abrir as falas para vocês. Interrompeu, né? Aí o compartilhamento, não interrompeu? Sou toda ouvidos. Seja sobre o conteúdo, seja sobre o curso, conteúdo do workshop, ou seja sobre o curso, ou seja sobre o seu caso pessoal, alguma questão de constelação. Podem perguntar aí dúvidas ou fazer comentários para a gente fechar. Ô, pessoal quietinho. Ô, pessoal quietinho. Denise, eu sei que você gosta de falar, hein, Denise? Não esconde o jogo aí não, Denise. Tudo muito esclarecedor. Eu gostei muito, sim, mas o que eu busco, eu te disse que o que eu busco é essa troca, porque o curso, mesmo a formação eu já fiz, eu tenho que botar em prática, então estou tentando fazer isso. E eu já está incentivo. conseguindo, ó. Eu incentivo todo mundo a fazer. É que nem você disse, ele
tu pode até não exercer depois, que é o que está acontecendo comigo, eu não exerço ainda, né? Mas ele foi assim, ó, ele me deu umas consciências, ele me abriu, assim, para muita coisa. Me Mas veio o que que eu tanto botaria no final? esclarecimento. Uhum, Caso você não exerça, aí no caso, vamos supor, a pessoa que não uhum, fez o curso, quer fazer, começar do zero. uhum, Aí chegou no final, tem algum bloqueio ali, constela. Outra uhum, pessoa que já fez em outro lugar e tal, percebe ali uma questão, uhum. constela essa questão. Quando você vê, você está sendo a consteladora. E quando você fez a meditação ali, eu me vi no caminho, sabe? Fiquei ali naquele caminho e pensei, e você disse alguma coisa ali, você disse assim, mas tudo no seu tempo, sabe? Vai, sabe? Não, não, às vezes a gente fica se chicoteando, assim, achando que tem que ir, tem que ir, tem que ir. Talvez não seja ainda, sabe? Eu não estou nesse estágio ainda de estar indo, mas eu estou me aperfeiçoando. Só o fato de vir aqui e relembrar tudo o que eu já ouvi, assim, de certa forma, assim, alguma coisa eu fui agregando, sabe? Sempre vou agregando, vou agregando. E foi muito boa a tua meditação. Muito obrigada, viu? Eu também agradeço, Denise, a presença, a entrega. Vou ouvir quem levantou a mãozinha. Gratidão, Denise. Alguém levantou a mãozinha, acho que foi Daniel. Ah, ele levantou a mãozinha e caiu. Ele caiu, porque ele levantou a mãozinha para falar. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Quem mais? Acho que foi a Conceição também que queria falar. Enquanto ele volta, no seu convite, logo depois do Enneagrama, daquele curso lá da Selma, que você coordenava, né? Você me fez o convite para entrar nesse grupo. E aí eu falei, mas eu sou de pedagogia, né? Mas eu sempre foi um universo que eu sempre tive vontade de aprofundar. Na verdade, comecei lá atrás pensando em psicologia, astrologia, mas esse universo. Então, começar a participar desses encontros, várias vezes por questões assim pessoais, não posso participar de todos, me abriu os olhos para muitas coisas, sabe? E assim, e até falo com amigas sobre constelação a partir da tua fala, falo em você, indico, e dá, como é que eu vou dizer? Para mim, que vivo educação, escola, aí quando a gente pensa no universo escola, fica assim, meu Deus, quanta coisa importante que a constelação poderia fazer dentro da escola. Ainda mais nesse momento tão conflitante socialmente, psicologicamente, sabe? Cada dia é uma coisa, você entra, aparece, e o universo... Parece não, o universo está ali, né? Pela diversidade, pelas questões todas, mas, assim, sou muito grata, sabe? Sou muito grata por esse olhar. E assim, quando eu estou numa situação qualquer, eu relaciono, né? Eu relaciono isso. Já tem o olhar, a Muito, visão sistêmica. muito grata. E aí, hoje, Eu agradeço. é revelador isso. Acho que a palavra é isso, é revelador. E a gente vai vendo onde é que a gente fica, até onde pode ir, né? Revelador. Gratidão. E vamos a caminhar. Gratidão, Conceição. A serviço. Estamos a serviço de você também, né? A Conceição entra para representar nas constelações. É maravilhoso esse universo. Vamos usar uma palavra, nem sei que palavra usar. Mas me dá um retorno, me dá um feedback, me dá reflexão, me dá enriquecimento. É importante isso. Gratidão, Conceição. Ai, E assim, as pessoas aprendem muito representando, sabe? Aprende e constela em um nível menor, né?
Então, você, quando entra para representar em uma constelação, você também está trabalhando ali um nível mais brando, um emaranhado do seu próprio sistema. Então, isso de você estar a serviço, você acha que está a serviço do outro, mas você também está a serviço de você mesmo, do seu próprio sistema. Sempre ganha benefícios, consciência, benefícios, sempre reverbera, como a gente fala, né? Mais alguém, pessoal? O Daniel, infelizmente, caiu. Deixa eu Eu, levantar Isabel, a mãozinha. Pode falar, Norma. depois que nós constelamos eu e minha filha naquele dia, o problema é a síndrome que o meu neto tem, né? Uhum. Transtorno. E, assim, as coisas têm andado muito rápido. Ela já conseguiu o mediador para ele. Ele Ai, já que está legal. dentro da sala, já começou. Só que nós fomos no neurologista muito dentro do quadradinho e não quer mediador. Ele escutou o médico falar: não precisa de mediador, tem que ser remédio, não sei o quê. Mas não dá remédio para ele, é tarja vermelha até, não é nem preta. E ele hoje verbalizou para mim. Tá picotando agora para mim. Peraí que agora tá picotando para mim. Tá picotando para vocês também ou é só para mim? Tá picotando. Vê se melhorou. Fala, Norma. Aí, Voltou. aí o mediador hoje falou com a minha filha, que ele falou que ele não é maluco e não precisa de ninguém ajudando. Só que a gente colocou para ele, não é que você seja maluco, mas você precisa de uma pessoa te ajudando. É como se fosse eu trabalhando com você, porque ela é explicadora. Então, Uhum. ele diz que ele vai ter a explicadora do lado dele. E hoje ele foi na musicoterapia também, ele começou já um tratamento bem intensivo na psicóloga. Então, ele deu assim, uma andada muito rápida, sabe, no Uhum. processo dele. Ai, que Então, bom. assim, muita gratidão, né, pela constelação, porque ela, a partir dali, ela hoje queria participar, mas ela teve aluna até 8h pouca da noite, quase 8h30, então ela não Uhum. pôde participar, mas ela me verbalizou isso de manhã. E o meu Uhum. genro está acreditando nas terapias integrativas, coisa que Ah, ele que coisa não boa. acredita, Tá entendeu? ótimo. Gratidão, é isso Muita aí. gratidão, tá? Tá ótimo. Então é isso, pessoal. Mais alguém? Conceição, agora que estou me dando conta, né? Coincidentemente, que não existe coincidência, mas falemos assim, né? Coincidentemente, você estava nessa constelação. Agora que eu estou me dando conta disso. Você representou nessa Estava. constelação do neto dela. Eu lembrei. É, É isso aí. A nossa energia, né, conecta, né? Os elos dos nossos sistemas nos conectam. E nada nunca é por acaso. Então vamos lá, pessoal, vamos descansar. Muita gratidão pela presença de todos. Eu posso disponibilizar, vocês autorizam que eu disponibilize essa gravação para mais pessoas? sim. Eu gostaria. Até para eu rever tudo, né? É bom, né? Gostaria sim. E vou até indicar. Pode disponibilizar. Tá, joia. Gratidão, pessoal. Uma ótima noite. Qualquer coisa é só me chamar no grupo ou no privado, tá Tchau, bom? gente. Obrigada. Beijo. Denise, me chama lá, que eu tenho uma. Já saiu? Ih, saiu. Depois eu falo com ela. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau.